Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai começar uma nova disciplina, né, dentro da produção animal, né, dentro da agroindústria, na verdade, né. Antes a gente estava vendo elaboração de projetos agroindustriais, agora dentro da função, né, subfunção da agroindústria, a gente vai ver conservação e armazenamento dos produtos agroindustriais. Então, o que eu preparei para essa nossa primeira aula? Então, a gente vai começar com a introdução, entendendo os conceitos de alimento, alimentação, os métodos utilizados para a conservação desse alimento. Ok? Vamos lá? Então, coloquei aqui, pessoal, um breve histórico, né? De como ocorreu a conservação do alimento, aonde começou essa conservação, né? Então, no século XIX, surgiu a moderna técnica de conservação do alimento, né? Com o uso, a mais utilizada até então foi pelo calor, né? Que surgiu os recipientes hermeticamente fechados, enlatados, né? Em 1794, Nicolas Appert, né? Ele era um confeiteiro francês, né? Ele trabalhava com uma fábrica de alimentos e ele criou então métodos de ebulição, né, do alimento, colocando esse enlatado, esse recipiente hermeticamente fechado, né, para dentro da água e cozinhando esse vidro, essa lata por um determinado tempo, né? Para quê? Para que houvesse essa conservação desse alimento, né? É, o objetivo era inativar por processo biológico ou químico, né? Algum patógeno relacionado a que afetasse a nutrição desse alimento, ok? Então, qual que é o conceito, né, de alimento, né? É toda substância que captada do meio exterior seja capaz de contribuir, né, às funções fisiológicas, psicológicas e sociais, né? Qual que é a função, né? Fisiológicas, né? Quando fornece ao organismo energia e materiais plásticos de modo a formar e regenerar tecidos e fluidos quando for capaz de regular o metabolismo, né? Porque eu consumo alimento, né? Em relação à composição, né? Pode ser de glicídios, lipídios, minerais, água, fibras e outros microelementos, dependendo do alimento que eu estou falando, ok? A sua classificação, né? Eles podem ser classificados segundo a origem, né? Quanto à composição nutricional e a sua durabilidade, vida de prateleira desse alimento, né? A maioria dos alimentos, pessoal, com o tempo, eles deterioram-se, eles estragam, né? Eles perdem a sua função, né, nutricional aqui, prejudicando até quem vai consumi-los, tá? Por quê? Porque, como a professora disse, eles alteram a composição física e química desse alimento, tá? Então, no decorrer dos séculos, como a gente viu lá no primeiro slide, sempre existiram técnicas empíricas de preservação do alimento, né? Então, por mais simples que parecia você cozinhar ali um produto, né, um alimento dentro da lata, do vidro, sob ebulição, por tal temperatura, eles já estudavam e viam que esse alimento permanecia conservado por um período maior de tempo, ok? Então, para parte dessas técnicas ainda é usada no dia de hoje. E, gente, se a gente pegar na história, assim, antiga, qual que é os dois conservantes mais antigos do mundo, né, que nós consumimos, que é dito como um aditivo até natural da humanidade, né, que é o emprego do sal, né, para carne, para conservar, né, a defumação, a secagem. E também um pouquinho mais para frente, agora eles vão descobrir o emprego do açúcar, ok?
Então, conservar um alimento consiste em manter esse alimento estável, né? Como se a gente tivesse uma linha ali, uma função quadrática, e eu consigo manter esse alimento estável, né? Sem fase log, sem fase lag, né? Fase log e lag, a professora já explicou para vocês na outra disciplina, que é quando esse patógeno, esse micro-organismo começa a se desenvolver, né, dentro desse alimento. Então, é tornar esse alimento cada vez mais estável, seguindo as suas características físicas, durabilidade, a composição nutricional, minerais, vitaminas, proteína, fibra, né? Porque eu consumo esse alimento, ele tem que ser um alimento nutritivo, né? E barrando, então, por meio de certa conservação, né, desse alimento, os patógenos, os micro-organismos, a vida biológica e a água livre que eu tenho nesse alimento. Porque o micro-organismo precisa do quê? Ele precisa de alta temperatura, ele precisa de água desse alimento, né? E ele precisa do próprio alimento para se desenvolver, ok? Ainda sobre a conservação, ela está diretamente ligada à capacidade de sobrevivência ou multiplicação dos organismos presentes. Os patógenos, os nossos micro-organismos que eu estava falando agora, né? Então, esses micro-organismos, ele tem uma velocidade de multiplicação muito grande dentro desse alimento, né? A fase lag e a fase log é as duas fases de multiplicação, né? Uma fase inicial, crescimento, multiplicação, eles se multiplicam muito rápido, por isso eu uso, né, o log, né, 10 na menos 11, 10 na menos 31, né, se eu encontro de repente o Clostridium, né, ou Aspergillus, né, que é um fungo, então eu sempre vou ter ele multiplicado na fase log, tá? Então, como eles têm essa fase de multiplicação muito rápida, né, relacionado com as condições desse alimento estar conservado, porque lembra que a professora falou que o micro-organismo ele precisa de altas temperaturas, água livre nesse alimento, possibilidade de sobrevivência e multiplicação, ok? Tá, então a professora já falou aqui, né, que o ponto de partida para um processo de conservação é o recebimento de matérias-primas de boa qualidade. Pessoal, porque nada adianta eu trabalhar, por exemplo, o meu subproduto da agroindústria é o leite. Eu fabrico queijos, eu fabrico manteiga, né? Então, nada adianta eu trabalhar e eu receber um leite que ele já vem dotado, né? Com a presença de patógenos, com essa multiplicação, com essas células somáticas já, com bastante células somáticas desse leite. Significa que esse leite já está com micro-organismos, né? Ah, professora, mas eu vou ferver esse leite, eu vou usar o método de pasteurização, né? Que é o ponto de ebulição da fervida que, né, eu mataria esses micro-organismos. Só que eu preciso entender que se eu já tenho uma matéria-prima de péssima qualidade, eu vou ter alto risco de desenvolver mais micro-organismos, mais patógenos nesse meu alimento. Por isso é bom e necessário que eu trabalhe com matéria-prima de boa qualidade, tá? Daí eu coloquei tanto nos alimentos in natura como nos processos da multiplicação microbiana, ocorre em função do tipo do alimento e das condições ambientais que eu tenho para produzir esse alimento. Altas temperaturas, falta de higiene, né? No processo de industrialização, falta de higiene nessa matéria-prima, falta de higiene no armazenamento, né? Falta de higiene enquanto eu processo esse alimento. E numa condição ambiental, qual seria? Altas temperaturas, alta umidade,
né? Que é o que os patógenos gostam para se multiplicar, tá? Então, o princípio primordial, único e primário e único da conservação do alimento é controlar, equilibrar esses patógenos, né, responsáveis pela alteração do alimento, seja química, seja física, seja biológica, né? Para que ele alcance uma vida de prateleira, uma durabilidade, uma vida útil prolongada, e que essa composição nutricional desse alimento não mude, né? Que esse alimento tenha, então, uma qualidade nutricional, química, física, biológica adequada para o consumo, ok? Então, a aplicação dos métodos de conservação, então, qual o objetivo? O objetivo é que esse alimento tenha uma durabilidade, uma vida útil maior, né? De composição nutricional, seja química, física, né? Seja biológica, e que esses processos eles atuem barrando, inativando, então, a multiplicação desses micro-organismos, ok? Aqui eu já falei, né? Alguns dos processos é a esterilização, a pasteurização, né? Eles destroem total ou parcialmente a flora microbiana, né? Subtrai-se o oxigênio, embalagens a vácuo, né? Eu estou deixando esse alimento sem a presença de oxigênio. Então, eu não vou ter a multiplicação do micro-organismo, porque ele precisa de oxigênio, ok? Produto a fermentações especiais, né, láticas, no caso dos derivados de leite, chucrute, repolho, picles, pepino, né? E a alcoólica de vinhos, que vai ocorrer a fermentação também desse vinho, ok? Então, os métodos de conservação de alimentos se agrupam da seguinte maneira, né? Os métodos por calor, frio, controle de umidade, radiação, adição de soluto, defumação, adição de elementos, aqui está ligado a aditivos, que nós vamos estudar mais para frente, tá? A fermentação, nessa fermentação eu posso ter a láctica, a acética e a alcoólica, ok? No calor, eu posso ter a pasteurização, a esterilização e o branqueamento. No frio, eu posso ter a refrigeração, o congelamento e a liofilização. No controle da umidade, eu retiro o oxigênio, né? De que forma? Pela secagem e desidratação. Na irradiação, eu vou ter a radulização. E na adição de soluto, gente, nada mais é do que a adição de açúcar e sal, ok? Aqui entra também um paradigma da meiose, né? O meio, se eu quero tirar o sal, eu tenho que encher esse soluto de sal, essa água, né? De sal. Por quê? Porque a meiose diz o quê? Que sai do meio mais concentrado, né? Sai do meio menos concentrado, por exemplo, é uma carne com sal, um bacalhau, né? Muita gente fica botando água e tirando, botando água e tirando. O que vai acontecer com esse bacalhau? Ele não vai tirar o sal desse bacalhau. Por quê? Porque na água eu tenho meio menos concentrado e na carne eu tenho meio mais concentrado. O sal vai ficar na carne. Já se eu faço um soluto com sal, bastante sal, eu vou ter um soluto, uma água com sal com um meio mais concentrado e a carne com menos concentrado. O que o sal vai fazer? A meiose, gente. Ele vai sair do menos concentrado, que é o bacalhau, e vai para a água, onde é o meio mais concentrado. Então, essa é a forma mais correta, né, da gente tirar sal do bacalhau. Mas muita gente não sabe, né? Ela faz o processo contrário. Os vários processos de conservação têm por objetivo, então, manter durante maior tempo as qualidades sanitárias, como o professor já falou, o valor nutritivo, físico, químico, biológico desse alimento, né?
modificar ou suprir, né, fatores essenciais para o desenvolvimento microbiano, seja oxigênio, seja água livre, né, altas temperaturas, eu estou conservando esse alimento, ok? Eliminar esses micro-organismos, só que aqui a gente tem um tema muito importante, né, que até na pasteurização a gente consegue eliminar essa microflora no momento da pasteurização. Eu consigo. Só que depois que eu vou fazer o meu produto, eu vou ter de novo crescimento microbiano dentro desse queijo, dentro desse iogurte, dentro dessa manteiga, dentro do que for. Então eu preciso utilizar os métodos de conservação para que eles não se multipliquem, ok? Vamos para o próximo slide. Métodos de conservação, então, né? Os melhores processos de conservação são aqueles que, né, garantam uma satisfatória conservação, né? Retirada de oxigênio, água livre equilibrada, água livre do alimento e altas temperaturas e umidade não pode ter, né? Provoquem a menor alteração nas condições naturais do produto, que esse produto mantenha suas características nutricionais físicas, tá? Para que ele possa nutrir-nos, né? E não comer uma caloria vazia, porque esse não é o objetivo, ok? Necessidade de diferentes processos de conservação, às vezes no mesmo produto. Por quê? Porque às vezes eu preciso vários processos para que eu consiga equilibrar essa microflora, para que eu consiga manter esse processo no alimento de conservação nutricional, ok? Então, os produtos apresentam múltiplos aspectos, extensa faixa de ação microbiana, complexo desencadeado de influências físicas e químicas. Ok? Então, segundo o seu modo de ação, os processos de conservação podem ser calor, né, como a professora citou, branqueamento, pasteurização, esterilização, apertição, defumação, frio, né, refrigeração, congelamento, supercongelação, que a gente já viu, a liofilização a gente já viu também. A fermentação, ela pode ser láctica, né, alcoólica ou acética, né? A osmose aí que a professora falou, né? Meio mais concentrado, meio menos concentrado para o mais concentrado, né? Utilizando sal e açúcar. Os aditivos que a gente vai estudá-los, a radiação e as embalagens. Ok, pessoal? Dúvidas, né? Obrigada pela nossa primeira aula e até a próxima aula.